Queridos, abra sua Bíblia, agora vamos para o momento da palavra do Senhor, uma breve meditação na palavra do Senhor, que desde já o Senhor fale aos nossos corações. Abra a sua Bíblia no livro de Cântico dos Cânticos, uma mensagem a qual eu gosto muito e já trouxe a essa igreja, mas nunca é demais lembrar os princípios do amor verdadeiro. Cântico dos Cânticos, uma vez foi chamado de Cânticos de Salomão, e devido ao estudo, a progressão do estudo foi alterado para Cântico dos Cânticos, capítulo 8, verso 5 ao verso 7. Cântico dos Cânticos, capítulo 8, do verso 5 ao verso 7. Todos acharam? Amém ou misericórdia? Amém? Nesse momento, irmãos, derrame seu coração diante do Senhor, não dependa. Obrigado, meu irmão. Não ponha as suas expectativas em um homem falho como eu, mas coloque as suas expectativas no Senhor. Esteja atento para tudo aquilo que Ele quer falar ao seu coração. Essa noite não é à toa, não é uma noite sem propósito. Deus chamou você aqui. Deus atraiu o seu coração para ouvir a sua palavra. E aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à sua igreja. Que essa palavra alimente a sua alma, não somente para domingo à noite, mas que você tenha a força e o poder no Espírito Santo do Senhor para praticar um dos caminhos mais difíceis para nós, seres humanos, que naturalmente somos depravados, somos egoístas, somos tocados pelo pecado, que é o caminho de amar. Que eu e você encontremos forças naquele que nos amou primeiro. Cântico dos Cânticos, capítulo 8, verso 5 ao verso 7. Diz assim a palavra do Senhor. Quem é esta que sobe do deserto e vem encostada ao seu amado? Debaixo da macieira te despertei. Ali esteve tua mãe com dores, ali esteve com dores aquela que te deu a luz. Põe-me como um selo sobre o teu coração, como selo sobre o teu braço, porque o amor é forte como a morte, e duro como a sepultura o zelo, o ciúme. As suas brasas são brasas de fogo, são veemente labaredas. As muitas águas não poderiam apagar o amor, nem os rios afogá-lo. Ainda que alguém desse todos os seus bens da sua casa pelo amor, seria de todo desprezado. Feche os seus olhos mais uma vez. Deus Pai, Pai nosso, que cremos com todo o nosso coração, nós viemos aqui não para assistir o culto, mas para reconhecer que Tu és Deus. Esse culto é para o Senhor, não é para o pregador, não é para o ministério de louvor, não é para um sentimento, esse culto é para o Senhor. Nós estamos reconhecendo aqui, Senhor, que Tu és Deus. Independente, Pai, de nós, o Senhor já é adorado por toda a criação. A sua glória enche toda a terra, Senhor. Ainda que o homem se negue a dar os méritos e os créditos a qual é devido a Ti, Senhor,
não elogios sem fundamentos, mas olhar para o Senhor e contemplar toda a sua grandeza, Senhor. Ainda que o homem, ainda que nós viéssemos a rejeitar, Senhor, a reconhecer o Senhor como soberano, Pai, ainda assim o Senhor é adorado, Deus. O Senhor é adorado pelo nosso fôlego de vida, porque a nossa vida vem de Ti. O Senhor é adorado pelo nosso sustento, pelo pão de cada dia, pois Ele não viria se o Senhor não nos desse, Senhor. O seu amor está presente em cada segundo de nossas vidas, ainda que nós neguemos, até mesmo o ímpio tem motivos de olhar para o céu e agradecer ao Senhor por tudo aquilo que o Senhor é para nós, Deus. A criação depende do Senhor e ela estaria completamente arruinada se não fosse a sua graça e a sua misericórdia que se renova a cada manhã, Senhor. Deus, temos perdido de vista o significado verdadeiro do que é amar. O mundo está confuso e por isso dependemos do Teu Santo Espírito ao ouvir a Tua voz, Senhor. A lembrar do Teu amor por nós. O Senhor nos amou primeiro, Senhor. Senão nós não estaríamos aqui. Fala aos nossos corações, Senhor. É o que nós te pedimos. Alimenta as almas do Teu povo comprado pelo mais precioso sangue. O sangue de Jesus Cristo. O sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A mais pura e perfeita expressão do seu amor, que é o seu sacrifício em nosso favor. É o que nós te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Queridos, o que é o amor? É um sentimento onde nós fazemos o bem para quem nos atrai? Ou para quem nos dá prazer? Qual é o verdadeiro significado do amor? Amor que é a inspiração de canções, que é o considerado sentimento mais nobre. Amor que chegou a ser venerado em um passado como uma divindade personificada, como por exemplo Ísis no Egito, Eros na Grécia, Friga na região nórdica. Amor sempre reverenciado, mas pouco visto em nossa sociedade, em nossa geração. Cada dia mais se esquece, se perde, se confunde o significado do verdadeiro amor. E isso eu não falo somente no âmbito do mundo, somente no âmbito daqueles que não conhecem a Deus. Aqueles que dizem conhecer a Deus não praticam ou não demonstram conhecer o verdadeiro significado do que é amor. E cada dia mais vemos se cumprir nos nossos dias a assustadora profecia do nosso Senhor Jesus Cristo, que diz que por se multiplicar o pecado, a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. E o que significa se esfriar o amor? É como um coração que para de bater. É como num frio, como desses países mais gelados, o aquecedor pifa. E as pessoas se tornam frias, geladas, até que elas morrem de hipotermia. É algo cruel. E o ser humano não consegue enxergar porque está atordoado por causa do pecado, do egoísmo. E o amor, aquilo e as atitudes feitas em nome do amor são cada vez mais egoístas, em busca do prazer próprio, da satisfação própria. A Bíblia, a palavra de Deus, que acreditamos ser inerrante, aponta para o verdadeiro significado do amor. E é esse amor que é no filtro da Bíblia e no filtro de Cântico dos Cânticos que o amor, o verdadeiro significado do amor deve ser enxergado. E todo o significado que o mundo quer apresentar a você, o mundo quer apresentar a você o amor egoísta, o amor egocêntrico, o amor que
não traz qualquer renúncia em favor do outro, o amor que se confunde com relações sexuais, o amor que se confunde com o mais devasso tipo de pecado, já está se perdendo na nossa sociedade, no nosso mundo, o verdadeiro significado de amor. E pode parecer, no mínimo, inusitado, ler num domingo à noite o livro de Cântico dos Cânticos, que geralmente é pregado em casamentos ou a renovação de bodas, mas podemos tirar lições preciosas do verdadeiro significado do que é o amor. Podemos enxergar nesses versos o verdadeiro significado do que é o amor. Quão forte e quão vivo e quão contagiante é o amor. Cântico dos Cânticos significa o mais belo de todos os cânticos. E apesar de se referir a Salomão, essa alusão é apenas um atributo à sua vida amorosa. Mas a história, ainda que não esteja em forma de trama, ela está em forma de poesia. Cântico dos Cânticos é um livro de 8 capítulos de poesia, de um homem que se declara para sua esposa e de sua esposa que se declara para o seu marido. Cântico dos Cânticos é visto pelos judeus como a representação de Israel, a esposa, para com o seu esposo. Para alguns segmentos cristãos, acredita-se que é Cristo falando para a sua esposa e a sua esposa, a noiva, que é a igreja, falando para o seu esposo. Mas, se aprofundando nos estudos de Cântico dos Cânticos, nós vemos que o livro de Cântico dos Cânticos é um livro de um homem que escreve para sua esposa e vice-versa. A melhor forma de interpretar Cântico dos Cânticos é enxergá-lo como parece ser um poema sobre o amor verdadeiro e mútuo entre um homem e uma mulher. Cântico dos Cânticos é a celebração da natureza humana. Deus criou macho e fêmea, e é por isso, e é por causa dessa união feita, iniciada através de Adão e Eva, que todos nós estamos aqui, através de uma união entre um homem e uma mulher. E assim, deu-se continuidade ao ser humano, deu-se continuidade à glória de Deus através do ser humano. Para que haja, Deus criou homem e mulher para que haja neste relacionamento amor, prazer e apoio recíproco. Nada existe aqui do macho agressivo ou da fêmea relutante ou vitimada. Ambos se tornam um em seus anseios, porque estes lhe foram dados pelo Criador. Cântico dos Cânticos é a primeira expressão de um casamento monogâmico, do homem que se dedica a uma só mulher e a mulher que se dedica a um só homem no Antigo Testamento. E mais do que isso, a mulher demonstra ter voz igual ao homem dentro do casamento. Ela tem tanto direito e reivindicação quanto o homem dentro desse relacionamento de amor. E apesar de apontar para um casamento entre um homem e uma mulher, aqui o autor, inspirado por Deus, fala de princípios verdadeiros do amor verdadeiro que se encontra, que podemos enxergar de forma clara no amor de Deus por nós. E a mensagem é exatamente essa: relembrar os princípios do amor verdadeiro. E o primeiro princípio do amor verdadeiro é de que ele é irresistível. Vamos ler mais uma vez o verso 6. Põe-me
como selo sobre o teu coração. Vamos ler todos juntos, queridos? Põe-me como selo sobre o teu coração, como selo sobre o teu braço, porque o amor é forte como a morte, e duro como a sepultura o ciúme. As suas brasas são brasas de fogo, são veemente labaredas. Põe-me como selo sobre o teu coração. A primeira lição que tiramos aqui é que quando conhecemos o amor verdadeiro, quando nós recebemos o amor verdadeiro, quando nós enxergamos e reconhecemos esse amor verdadeiro, não há como resistir. Aqui está falando, é a fala da esposa, é a fala da amada, que um dia conheceu o seu marido e ela foi amada fielmente. Ela não foi tratada como um objeto, ela não foi tratada como uma posse, ela foi tratada com respeito, com dignidade. Aquele amado a amou, a abraçou, a acolheu dentro da sua casa, deu alimentos, tratou com dignidade e respeito. E ela, por se sentir amada, ela deseja pertencer ao seu amado. É desejo dela e ela fala com convicção, é uma fala forte. Ela fala: põe-me como selo sobre o teu coração, ou seja, não se esquece de mim, não se esquece de mim. Põe-me como selo sobre o seu braço, a altura do braço, sobre o seu coração. O selo era onde o rei ou o oficial do exército de um povo, carimbava ou tinha um carimbo oficial do rei e ele guardava como um cordão e ali ficava no seu peito. E para tomar decisões, para escrever documentos, ele precisava daquele selo. E ela diz: assim como é indispensável para você o selo que você marca e carimba os seus documentos, não se esquece de mim, sela dentro do seu coração o meu nome, porque eu te amo e correspondi o seu amor. Esse deveria ser o nosso anseio ao reconhecer o amor de Cristo por nós. Até mesmo o ato de estar aqui é um ato de amor de Cristo, porque o nosso coração desejava tudo menos Ele. Nós queríamos estar em outros lugares e tenho certeza que, assim como eu, você enfrentou um turbilhão de eventos, um turbilhão de desejos para estar aqui, mas foi o Espírito Santo de Deus, por amor a você, porque não quer te ver perdido, que te trouxe aqui para ouvir a voz dele. É o amor dele que nos atrai, não são as nossas células, não é o nosso coração pecaminoso, é a luz de Cristo que nos chama e nos atrai para o seu amor. E o seu amor é irresistível. E esse deveria ser o canto da Igreja de Cristo no dia de hoje. Sela-me no seu coração, mas na certeza de que Ele jamais nos abandonará. Mas deve ser também o nosso compromisso de jamais abandonar o nosso Senhor. E se porventura acontecer o acidente do pecado, que possamos voltar com lágrimas: por favor, me perdoa. Somos nós que nos esquecemos desse amor maravilhoso. Ele jamais se esquece de nós, porque o seu amor é irresistível. E eu não posso sair daqui sem falar isso. O amor de Cristo por você não está baseado nos seus talentos, não está baseado naquilo que você pode oferecer, porque eu e você não podemos oferecer nada a Deus. Absolutamente nada, não temos nada de precioso. Ele nos amou por causa da sua bondade, porque Ele é absolutamente bom. Ele olhou para nós ainda inimigos e nos tirou das trevas e nos transportou para sempre para o reino do seu amor. Nada pode nos separar do amor de Cristo. Nada. Só rejeita esse amor, só cospe nesse amor aquele que não enxerga esse amor. Aquele que está buscando a Deus
por causa dos seus próprios interesses. Aquele que quer as bênçãos de Deus, mas não quer o Deus da bênção. Na verdade, já tenho falado aqui, mas é bom voltar a falar de que o significado de bênção não é algo pontual, mas o significado de bênção é a presença de Deus. E se Ele estar conosco, seja na abundância ou na escassez, nós somos abençoados e plenamente satisfeitos. O Senhor é o meu pastor e de nada eu tenho falta. Ele é suficiente para nós. O seu amor nos preenche. O seu amor nos preenche por completo. A segunda lição que podemos ver é que o verdadeiro amor transforma. Não havia qualquer possibilidade cultural para haver igualdade nesse amor. E o verdadeiro amor vem sobre esse casal, eles olham para Deus, aprendem do verdadeiro amor e se respeitam mutuamente. O verdadeiro amor transforma casamentos. O verdadeiro amor traz vida aonde era morte. E o terceiro ponto que podemos aprender é que o amor verdadeiro é vida. Porque o amor é forte como a morte. Você pode repetir essa frase comigo? Porque o amor é forte como a morte. E o que mais se vende é a ideia de que o amor é fraco, de que você amar alguém é um sinal de fragilidade. Mas na verdade, com amor, sem dar nenhum tiro, sem levantar uma bainha, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, venceu a morte, venceu o mundo, venceu o diabo, venceu por amor de nós, e somente com o seu amor, com a sua bondade e com a sua santidade. O amor é forte como a morte. O amor é vida. Por onde nós passamos, por onde o amor de Cristo passa, ele transforma. Assim como em Jó, quando fala que há esperança para a árvore, que mesmo derrubado, o tronco de árvore ali, mesmo derrubado, mesmo sem estar desconexo da sua raiz, se ele estiver perto se ele estiver perto das águas do ribeiro, ali ele produz vida. Assim é o amor de Cristo. Por onde ele passa e por onde ele é praticado, não tem como não haver transformação. Não tem como a morte permanecer ali. Aonde o amor de Cristo passa, sempre há vida. Sempre há vida. O amor verdadeiro é poderoso. Porque o amor é forte como a morte e duro como a sepultura. O ciúme, duro como a sepultura, o ciúme. As suas brasas são brasas de fogo, são veemente labaredas. Cântico dos Cânticos, muitos têm Cântico dos Cânticos como um livro junto com Esther que não tem o nome de Deus. Mas quando se faz o exame dos originais, vê que essa parte que é traduzido por veemente labaredas, no seu original significa o fogo de Yahvé. Aqui ele fala que o amor é forte, o amor é tão poderoso como a morte. A morte é inevitável para todo ser humano. Todos nós aqui, se Cristo não nos chamar ainda em vida, se Ele não voltar e nos chamar ainda à vida, todos aqui não resistirão ao chamado da morte. Mas ele fala que da mesma forma que a morte é poderosa, o amor é muito mais poderoso. Tanto é que foi por esse amor que para nós a morte não é o fim. A morte não é o fim para aqueles que estão em Cristo Jesus, que olhou para nós e nos amou
com obediência e obediência de cruz. E as muitas águas não podem apagar esse amor. As muitas águas não têm o poder para apagar esse amor. Aqui as águas está lembrando das águas do dilúvio. Aqui está lembrando da morte que ceifou, assim como está ceifando vidas que cada vez mais famílias têm morrido. Famílias inteiras têm desfeito porque o amor de muitos estão se esfriando. Igrejas estão frias, estão secas, porque o amor de muitos estão se esfriando. Mas quando se olha por amor de Cristo, mas quando se enxerga e se adora e se levanta novamente o nome dele e se obedece à palavra dele por amor a ele, amais uns aos outros assim como eu os amei. É o próprio Senhor que se acende dentro das igrejas. É o próprio Senhor que se acende dentro dos lares. É o próprio Senhor que se acende dentro dos trabalhos. E esse fogo ninguém pode apagar, porque é o fogo do próprio Deus. É a fonte da própria vida. O amor verdadeiro é isso. Ele é revolucionário. Aonde passa nesse mundo morto, ele causa vida, ele transforma em vida. E para finalizar, meus irmãos, abra comigo 1 Coríntios 13. Vamos olhar para a mais pura expressão de amor. 1 Coríntios 13. Paulo fala no 31, procure com zelo os melhores dons. E eu passo a mostrar a vocês um caminho sobremodo excelente. Um dom a ser perseguido. Um dom a ser aprendido. Uma atitude a ser aprendida. E ele fala, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se eu não tiver amor, eu nada serei. E nós nada somos sem o amor de Cristo. Jonathan Edwards, no seu livro Pecadores na Mão de um Deus Irado, fala que o que nos impede de sermos esmagados pela justa ira de Deus é o amor dele por nós, é a sua graça por nós que nos segura, que a sua misericórdia que se renova a cada manhã e olha para a nossa miséria e tem compaixão dela. Ao invés de Deus descer o seu cutelo de forma justa sobre nós, ele desceu sobre seu Filho, vendo a nossa impossibilidade de sermos salvos por nós mesmos, vendo a nossa impossibilidade de cumprir qualquer aliança, vendo que somos naturalmente depravados. Ele nos amou de tal maneira que deu seu Filho Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida para sempre. Vida para sempre é quando o amor de Cristo entra em nossas vidas e jamais sai. Então, se não houver amor, se nós não reconhecemos esse amor, se rejeitamos esse amor, é porque somos como o símbolo que retine, somos tão frio como um metal. Somos sem valor, somos sem vida por nós mesmos, porque o que nos dá vida é o amor dele por nós. E no verso 4 ele vai descrever o amor da forma mais completa e pura. O amor é paciente, o amor é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se soberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com injustiça, mas regozija com a verdade. Tudo sofre, tudo suporta, tudo espera, tudo suporta, tudo crê. O amor
Por favor, repete comigo. O amor? E que amor é esse que ele está falando? É um amor que podemos sentir? Antes de tudo, é o amor de Cristo por nós. Não há amor mais paciente do que o amor de Cristo por nós. Nós o rejeitamos frequentemente com as nossas atitudes, mas Ele nos chama e nos atrai novamente. Ele nos perdoa com um amor forte como a morte, a ponto de vencer a morte da destruição do pecado, e nos traz de volta ao seu amor. O amor é benigno, o amor não arde em ciúmes. Quando nós estávamos presos na idolatria, ao contrário, Ele nos chamou ainda idólatras. Ele nos chamou ainda adorando outros deuses. Não se ufana, não se soberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses. Cristo deu a sua vida em favor de mim e de você. E podemos nos perguntar, qual é o princípio do amor verdadeiro? Qual é o significado do amor verdadeiro? Qual o modelo do amor verdadeiro? Olha para Cristo, reconhece pelo que Ele fez por você e com certeza você aprenderá dele como amar os seus e como produzir amor à sua volta. Queridos, que Deus nos abençoe. Feche seus olhos.